Então, pessoal, o nosso convidado já deve estar entrando aqui para a gente começar. E lembrando o seguinte, o Marcelo, ele chegou via os nossos anúncios, nós não nos conhecemos, então é um exemplo realmente de como a gente faz a mentoria, como a gente aplica o Estratégia Win. E é bacana que não só você pode conhecer o processo, o modelo, mas você pode aprender bastante também dentro do caso que o Marcelo vai apresentar agora. Então vamos lá, pessoal, deixa eu... Ó, o Marcelo entrou aqui agora, ele vai estar entrando e a gente vai começar já entre 50 minutos e 1 hora o caso real. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Felipe, tudo bem? Tudo ótimo, cara. Deixa eu tirar o som aqui do meu Insta, senão vai dar retorno. Cara, primeiro, obrigado aí por você estar participando. Estava comentando com as pessoas, a gente não se conhece. Vamos estar fazendo aqui uma mentoria real, ao vivo. Então, para que a gente possa começar, Marcelo, faz o seguinte, cara. Se apresenta para o pessoal, diz também como é que você chegou a mim e o que você faz, para a gente já iniciar. Bom, eu sou Marcelo Madureira, formado em administração de empresas. Faço administração de alguns condomínios aqui em Niterói, Rio de Janeiro, onde eu moro. Né? Cheguei até vocês por alguma landing page, alguma coisa na internet aí. E estou estudando o mercado financeiro há algum tempo, pouco tempo, né, para mercado, uns 8 meses. Tem um projeto que eu quero implementar de operações automatizadas. E também estou estruturando junto com a minha irmã e minha namorada um e-commerce. Que o grande desafio nesse produto nosso é que é um produto praticamente sem concorrência, mas que ninguém conhece. São cosméticos orgânicos e nós temos que levar ele para as pessoas, né? Fazer as pessoas conhecerem o produto. Perfeito, Marcelo. Perfeito. Vamos lá. Antes de eu entrar na análise do seu negócio, Marcelo, normalmente, de 2 em 2 meses eu abro essa série de mentorias e eu tenho uma pergunta que eu aprendi até nos 3 anos que eu estudei em Harvard, que foi onde eu desenvolvi esse modelo. Eu tenho uma pergunta que ela é hipotética, mas ela ajuda muito ao mentorado pensar realmente o que ele deseja e me ajuda muito a direcionar a mentoria. A pergunta é a seguinte, cara, imagina que eu fosse um gênio da lâmpada, mas um gênio pobre. Em vez de 3 pedidos, eu tenho um pedido só, exatamente. Qual seria o pedido que você faria para o seu negócio nesse momento? E até assim, contextualiza o seguinte, você quer falar mais do produto de finanças ou mais do e-commerce? Olha, do e-commerce, porque o produto de finanças eu tenho um caminho mais estreito. Boa, então vamos para o e-commerce. Me responda aí essa pergunta do gênio, o que o e-commerce mais precisaria nesse momento? Conseguir fazer com que as pessoas conheçam o produto, que é um produto que ninguém conhece. Pouca gente conhece, é relativamente novo, né? Só que as pessoas não conhecem. Então, eu preciso fazer que isso chegue nas pessoas, as pessoas enxerguem o produto. Bacana, Marcelo. Assim, cara, já começo te dando os parabéns, porque 90% das pessoas, quando eu faço essa pergunta, falam eu preciso de dinheiro, e 99% das vezes eu falo não é o dinheiro. Se a gente não tiver uma estratégia, o dinheiro pelo dinheiro, ele vai, entendeu? E o seu desafio é um desafio de muitos. Se eu falar, eu sempre trago para exemplos, eu tenho uma trajetória no mundo offline bacana, montei a empresa do zero, não era conhecido na área de saúde, até porque eu sou engenheiro, consegui fazer a empresa crescer e vendi essa empresa. Mas quando eu vim para o online, você volta de novo para estaca zero e tem que se fazer conhecer. E esse é o desafio da maior parte dos empreendedores, tá? E eu tenho bastante coisa para trocar contigo. Mas antes de falar, eu queria passar pelos 8 tópicos do Estratégia Win, até para ver em que ponto você está dessa trajetória, tá? O primeiro tópico que eu abordo com os mentorados é o seguinte: você já definiu quem é o seu cliente? Mais ou menos, porque como são cosméticos orgânicos, o primeiro ponto aí é mulheres, ponto. A primeira característica do persona, né, que a gente tentaria fazer. E só que aí ele tem a faixa etária. Ele pode ser de criança a qualquer idade adulta, idoso,
né? É óbvio que a gente não vai oferecer isso para pessoas de 90 anos, elas não vão estar na internet comprando, a grande maioria não, né? E tem uma linha específica para um grupo de mulheres que são os cacheados. Fora isso, qualquer adolescente, jovem, né, pode adquirir o produto. Beleza. Deixa eu te passar o primeiro feedback sobre isso aí. Eu entendo, e normalmente, vamos falar do Estratégia Win. Ele funciona para várias idades, funciona para pequeno, micro e médios empreendedores, funciona para intraempreendedores, mas eu acabo focando num público mais direcionado. Qual o conselho que eu te dou ao você escrever quem é o seu cliente? Apesar do nosso produto, muitas das vezes, funcionar para vários clientes, a melhor forma da gente começar a ser conhecido, e a forma menos cara, né? Nós estamos falando aqui de empreendedores, não estamos falando de grupos gigantes que vão pegar milhões e vão botar em propaganda. Então, essa é a dor nossa, de empreendedores. Eu tenho negócio, eu invisto em startups e todo o meu negócio eu passo pelo mesmo problema. Esse negócio tem que se bancar e tem que gerar receita. Então, a primeira dica que eu te dou é você fazer uma escolha inicial do seu cliente, mesmo que nesse momento você tenha que fazer uma renúncia. Por quê, Marcelo? Você imagina o seguinte, quando você está falando com todo mundo, você acaba não conectando diretamente com ninguém. Eu não sei se nesse momento você está falando comigo, se você está falando com um jovem, se você está falando com um idoso, se você está falando com a mulher. Então, a partir do momento que você consegue entender, provavelmente o seu produto resolve uma dor. Quem, nesse momento, está com essa dor mais acentuada? Para você ter um foco e começar por esse cliente. Porque você tem um desafio que, por incrível que pareça, a melhor forma de nós pequenos nos tornarmos conhecidos é começando pequeno e tendo depoimento dos nossos clientes, da transformação que o nosso produto fez. Então, assim, nós vamos falar um pouco, se você já está com a sua rede social, mas deixa isso para o 8º ponto. Mas então, primeira dica para a gente continuar na análise. Nesse momento, tenta fazer a escolha de 1, 2 a no máximo 3 clientes, mas você saber realmente quem é o seu cliente. E mais uma vez, eu vou trazer o meu exemplo, tá? Eu patinei 10 anos com o meu negócio. Quando eu falo patinei, ele não estava mal, não. Porque eu não sabia quem era o meu cliente. Eu tinha uma empresa da área médica. Então, eu atendia os médicos, eu atendia os hospitais, eu atendia os planos de saúde que me pagavam, mas eu nunca tinha feito uma escolha realmente quem é o meu cliente. E quando nós paramos para botar a metodologia Estratégia Win, quando eu aprendi em 2012 em Harvard, e fizemos essa escolha, pasme, Marcelo, a resposta que nós achamos para quem era o nosso cliente eram as fábricas tops americanas e alemãs. Cara, é tão estranho porque, assim, eles são meus fornecedores. Só que quando a gente descobriu a nossa vantagem competitiva, qual era a maior dor que a gente resolvia, a gente entendeu o seguinte: fábricas de topo precisavam de empresas com o conhecimento que a gente tinha para entrar no mercado do Brasil. Então, acabou que eu foquei muito a minha mensagem para esse cara. Eu não esqueci meus outros clientes, até porque o médico pedia o meu produto, o hospital era onde eu operava e o plano de saúde quem pagava. Mas a partir do momento que eu entendi que, na verdade, a maior dor que eu solucionava era dessas fábricas que queriam entrar no Brasil, cara, a gente entendeu quem era o nosso cliente. Mas vamos seguir que vai ficando mais claro. O segundo ponto, você já fez alguma pesquisa para saber quem são seus concorrentes? Superficiais, porque não tem muita coisa. Eu achei 2 ou 3 empresas que vendem produtos, digamos, similares. Tá. Qual o desafio, e a tua resposta me ajudou bastante, que eu falo para as pessoas? 80% de quem a gente acha que é nosso concorrente, muitas vezes não é, porque não vende a mesma coisa que a gente ou não vende para o mesmo cliente. Esses 80% que a gente olhava como inimigo, eles podem ser parceiros. Então, dentro dessa pesquisa que você fez, algum deles poderia fazer contigo um collab de divulgação, você divulgá-lo e ele te divulgar, ou não? Não cheguei a entrar nesse tópico, conversar, ter essa ideia, mas
como são produtos similares, que eu digo em termos da matéria-prima do produto de ser orgânico, mas são justamente, eu vendo shampoo, ele vende shampoo, eu vendo condicionador, ele vende condicionador, eu vendo uma máscara de tratamento, ela vende uma máscara de tratamento, o mesmo produto. Mesmo produto e focando no mesmo cliente, é isso? Supostamente sim. Eu não entendi, não consegui levantar dentro do que eu vi dele o que seria o cliente dele, supostamente, né? Tá, mas se você já identificou que é o mesmo produto, é mais difícil. Se você achar alguém que, por exemplo, não tem um ou dois produtos que você tem, esse cara pode ser um parceiro, tá? Até para complemento dele. Às vezes você perde margem, mas esse cara cresce a receita dele e divulga a sua marca, tá? Então, guarda isso no seu horizonte. O terceiro ponto, e o mais importante dos 8, que eu queria debater contigo, é o seguinte: eu vou te fazer uma pergunta, e aí, se você não tiver a resposta, a gente vai mais a fundo nesse estudo. Eu não conheço o seu produto, quem está aqui nos assistindo e vai assistir depois não conhece o seu produto. Me diga qual a sua vantagem competitiva. Por que eu deveria usar o seu produto e não do concorrente? Ele é 100% orgânico, tá? Ele, no caso do cabelo, não tem aquela história dele que muita mulher fala que o shampoo já não reage mais no cabelo, não tem isso. Quanto mais vai usando, mais o cabelo vai absorvendo a qualidade do produto, né? Se encaixando dentro do produto, né? É um produto que tem um selo da Anvisa até para exportação. Eu acho que esse é um ponto bacana, né? Até porque a Anvisa é uma empresa séria, né? Que a gente tem aí. Eu acho que é isso. Aqui, beleza. Essa área eu entendo bastante porque eu sofri muito com a Anvisa, né? Meus produtos tinham que ter Anvisa. Dentro de um cenário de mercado, quando você fala 100% orgânico, você é o único ou tem outros que são 100% também? Olha, os produtos que a gente andou levantando, não dava para saber se era 100% orgânico. Tá? Tem uns que dizem que são, que a gente diz que vê que não é. Né? E tem uns 2 ou 3 aí que realmente não consegui levantar se é 100% ou não. Tá. Você consegue dizer se os outros shampoos, por exemplo, param de reagir ao cabelo ou tem outros como o seu que quanto mais usam, mais ele reage? Não sei te dizer. Tá. E alguns outros devem ter Anvisa também, né? Acredito que sim. Acredito que sim. Tá, vamos lá. Nós chegamos aqui a 3 pontos, Marcelo, que você ainda não tem certeza. O que é o conceito da vantagem competitiva? Tá? A vantagem competitiva é aquilo que só você tem e seus concorrentes não. Aí a gente fica, às vezes, numa encruzilhada. Pô, Felipe, mas é complicado. Não é complicado quando você entende que talvez um processo seu possa ser uma vantagem competitiva. Uma escolha sua possa ser uma vantagem competitiva. E aí eu quero voltar no tópico 1, que é o cliente. Muitas das vezes, cara, fazer uma escolha que parece que você está perdendo o mercado, vira uma vantagem competitiva e faz você ser conhecido. Que é quando você toma coragem. Se você começar a olhar algumas empresas, elas patinaram enquanto elas não fizeram a escolha certa do seu cliente. Tem um case que eu sempre gosto de dividir com os mentorados que estão nessa dúvida, que é o case, eu moro aqui em Orlando, o case do Parque da Universal. O Parque da Universal passou 40 anos sem ter um diferencial. O que ele podia dizer que ele tinha que a Disney não tinha? A Disney tinha tudo, as pessoas vêm para a Disney. Até que há 10 anos atrás, um novo CEO entrou e falou, gente, a gente está há 40 anos tentando falar com todo mundo. E as minhas portas vão estar abertas para todo mundo. Para criança, para idoso, para todo mundo. Mas enquanto a gente não achar um cliente que a gente fale mais do que o nosso concorrente, ainda mais que o concorrente dele é uma empresa que é difícil concorrer, que ele não pode nem falar mal da Disney, porque a Disney é amada pelas pessoas, ele falou, enquanto a gente não achar isso, a gente vai ser sempre o número 2. A gente vai ter sempre que escutar que as pessoas viajam para a Disney e vão no Parque da Universal depois. E aí, olha que interessante, ele tomou a coragem de dizer o seguinte, enquanto você é criança,
a sua escolha é Disney. Depois que você tem filhos pequenos, a sua escolha é Disney. Mas existe um período lá na sua adolescência que você questiona a Disney, porque a Disney é a casa da vovó. A Disney é onde você vai todo domingo, tem aquele bolo gostoso, cheirinho gostoso, você é bem tratado, e, cara, tudo bem com isso. Mas tem um dia no mês que você quer ir na casa do tio doidão, quer tomar uma cerveja, quer ter uma aventura, não vai ter um chão tão limpo. E aí eles falaram, esse é o adolescente. O adolescente não quer o sorriso Disney, não quer aquela tradição do carrossel da Disney, ele quer montanha-russa. A cada 3 anos, a Universal passou a mudar os brinquedos para entregar adrenalina. E aí ele estava... Eu faço parte de um grupo aqui de empresários, eu estou no conselho junto com o vice-presidente da Universal, por isso que eu sei bastante da história deles. Cara, quando eles focaram naquele público de 13 a 19 anos, que parecia assim, poxa, eu fiz uma escolha muito menor do que o público de 0 a 90 anos. A receita deles cresceu, porque eles conseguiram se comunicar com um cliente que parecia muito menor, mas aí ele falou a língua desse cliente, entendeu? Ele acertou nesse cliente. E não quer dizer que eu, com 46 anos, não vá na Universal, vou, mas eu sei que a linguagem da Universal, entendeu? Ela está focada naquele público. Eu entendo isso e tudo bem. Então, quando você está nesse desafio seu de ser conhecido, uma dica que eu te dou, e eu aprendi nesse case da Universal, foi uma aula que eu assisti na UCF aqui, é ter a coragem de você fazer uma escolha de um nicho e se comunicar com esse nicho sendo aquela pessoa que entende desse nicho. Você vai pesquisar essa idade, o que quer que seja. É claro que eu já entendi que, no fundo, você quer vender para todo mundo, mas você vai ser o campeão daquele setor que você vai criar, daquela divisão que você vai criar. E a Universal falou uma coisa que eu aprendi e não esqueço nunca mais. Todos nós queremos ser o número 1, mas tem vezes que o número 1 é imbatível. E a única chance de você se tornar conhecido ou líder é quando você cria um mercado novo. Quando a Universal criou esse segmento da casa do tio doidão, não tinha ninguém, então ela era número 1. E a Disney não quer ser conhecida como a casa do tio doidão, ela não vai mudar. Então, se você conseguir achar nesse seu produto que o desafio, claro que quando eu entendo o desafio, quero ser conhecido, como todos nós empreendedores, tem um desafio de caixa por trás, entendeu? Se caixa fosse limitado, o mundo, nesse caso aí, teria algumas vantagens. Então, guarda isso, cara, para você tentar achar uma vantagem competitiva que é sua mesmo, que você possa bater no peito e dizer, isso que eu faço, ninguém faz, entendeu? Como 100% orgânico pode ser que outro faça, como reagir com o cabelo, talvez sim, talvez não, talvez no futuro você consiga provar isso a partir do momento que mais clientes usarem o seu produto e derem relatos e depoimentos para você. Cara, não aconteceu depois de tantos meses ou anos de parar de reagir, isso pode ser uma vantagem. E a Anvisa, e eu sei que é isso, a Anvisa é mais um selo de qualidade do que uma vantagem competitiva. A gente tem que tomar cuidado para não misturar. Muitas das pessoas falam para mim assim, poxa, Felipe, a minha vantagem é ser honesto. Eu sei que no mundo que a gente vive, principalmente no mercado brasileiro, ser honesto é um diferencial. Mas quando ele é colocado como vantagem competitiva, parece que você não entende que a sua honestidade é uma obrigação. Então, é exatamente isso. Então, a Anvisa está mais como um selo. Pensa nessa vantagem competitiva, Marcelo, que a sua comunicação vai ficar mais clara. E o conceito de vantagem competitiva não é que você descobre ela para dizer o seguinte, imagina que a Universal fizesse uma propaganda, a Disney não é a casa do tio doidão. Mas não adianta nada, ela ia atacar o cara que é o amor de todo mundo. Então, assim, não é para você dizer que o outro não tem. Agora, você tem todo o direito de dizer, nisso aqui eu sou o número 1. Eu sou a empresa de cosmético 100% orgânico focada em você, cliente mulher de 20 a 30 anos, não sei, essa é uma escolha sua, entendeu? Mas a partir do momento que você faz essa escolha, é uma verdade, entendeu? Você quer comunicar com esse público. Vamos para o quarto ponto, que é a escala. Como você já começou dizendo para mim que é o e-commerce, você tem a noção que você está ali, porque ali você pode escalar, né? Então, acho que esse não é bom você ter em mente, mas com certeza você já olhou isso.
O quinto ponto, dentro do seu produto, você já pensou se é possível ter receita recorrente? Olha, é o ponto forte que eu vejo desse produto, porque as poucas vendas que nós fizemos, tá, todos já se prontificaram a comprar novamente. Boa. Porque o produto, ele tem essa característica, né? Eu entendo que a mulher, principalmente, se ela encontrar um produto que agrade a ela, a beleza dela, o bem-estar da saúde do cabelo dela, ela tem 90% de chance ou mais de comprar aquele produto novamente. Né? Eu tenho até uma pessoa que, embora seja minha irmã, não importa, é uma cliente, né? Uma pessoa, é uma consumidora, que falou: hoje não tem nada que me leve a comprar um outro produto para experimentar em substituição a esse. Porque hoje está 100%. Guarda isso que você me falou, que no 8º ponto a gente vai debater mais sobre isso, tá? E tem um case de uma empresa aqui dos Estados Unidos, eu não sei se você já teve contato, os caras montaram uma empresa de gilete de barbear. Cara, negócio mais commodity impossível e mais difícil impossível, porque existe uma empresa que se chama Gillette. O produto Gillette é para dessa empresa Gillette. Exatamente. Então, assim, é patenteado. Você vende o nome da empresa. Cara, esses caras viraram uma empresa bilionária simplesmente porque eles fizeram um modelo diferente. Eles entenderam que o homem faz barba todo dia, que isso é um produto que, às vezes, ele precisa da Gillette, a Gillette está cega, ele criou um modelo de recorrência. Cara, você paga aqui um membership e chega tantas... Ele fez lá a ideia, tantas barbear cega o barbeador, então o cara vai receber 5 giletes por mês já na casa dele, naquele programa. Caramba, o cara testou a primeira, gostou, falou: putz, nunca mais tem que ir à farmácia, nunca mais vai faltar gilete, e os caras conseguiram. Eles incomodaram a venda da Gillette? Não, mas venderam 1 bilhão, tá ótimo para ele. Entendeu? Por quê? E pode ser que você tenha também essa oportunidade no modelo de recorrência, como você falou. É um produto que a pessoa vai estar usando e que, queira ou não queira, às vezes, ter que se preocupar em comprar pode ser um problema. Então, legal que você já está antenado nisso. O 6º ponto, Marcelo, e é importante você anotar isso, porque por mais que talvez você nunca consiga, como 99,9% das empresas não conseguem, isso te faz melhor a cada dia. O ponto se chama necessidade não atendida do mercado. O que é a necessidade não atendida do mercado? Imagina que todo mercado, o seu cliente tem algo que ele sonha e que ninguém oferece. Mas vamos lá, quais são os problemas disso? Se você oferecesse o produto de graça mais um cheque de R$1.000, todo mundo usava o seu, mas você quebraria. Então, cuidado para não oferecer algo que todo mundo sonha, mas que não é viável. Claro. Segundo, se você oferecer junto um ingresso para a final olímpica, cara, talvez assim, as pessoas vão gostar, mas talvez elas não valorizem tanto. Isso não vai ser o suficiente. Então, você tem que ser algo que ela realmente queira, entendeu? Algo que ela realmente valorize. Existe, eu gosto sempre de falar, existe uma outra forma de se fazer isso. Por que eu não debato? Porque só consegue isso os gênios. Como eu não sou gênio e parto que 99,9% não é, mas se for, melhor. Que é o seguinte, você deve conhecer a história do Henry Ford. O Henry Ford, ele tem uma frase famosa que ele diz que se ele perguntasse para o cliente dele o que o cliente dele queria, era um cavalo mais rápido para charrete. E ele fez o carro. Então, ele nunca conversou com o cliente, ele inventou algo que o cliente ia querer. A mesma coisa falou o Steve Jobs, que se ele perguntasse a gente o que a gente ia querer, era um Walkman menor. E ele não perguntou e fez o iPod. Mas isso é difícil, entendeu? A gente achar um produto que mude um desejo. Já que isso é mais difícil, eu acho importante para as empresas, principalmente que estão começando, sempre estar conversando com o seu cliente e tentar entender. Você consegue imaginar assim, o que seria um produto que o seu cliente amaria ter e que nenhuma empresa hoje consegue entregar? Não sei. Nesse aspecto dos cosméticos, não... Tá, vamos imaginar
eu não conheço muito essa área, apesar de eu ter ligado na área médica, mas vamos imaginar, eu tenho 3 filhas, né? Então eu estou cercado de mulher. Vamos imaginar que o produto ideal seria o produto que deixasse o cabelo dela igual ao cabelo da artista preferida dela. A gente sabe que é muito difícil. Se fosse assim, todo mundo tinha o mesmo cabelo. Isso é muito difícil conseguir. Agora, ao entender isso, se você começar a sempre se preocupar com que o seu produto chegue mais próximo disso, você está ficando melhor. Então, eu tirei só um exemplo, entendeu? Só um exemplo para você, quando você conversar com o seu cliente ou com a sua cliente, ela vai te dizer o sonho dela. E aí, isso para você serve como um balizamento, porque às vezes o sonho dela era ter o cabelo como da artista dela. Você sabe que aquela coloração não vai conseguir, que aquela maciez não vai conseguir, mas se você conseguir que a cada momento ele reaja e dê uma transformação pequena, você está entregando para ela nem que seja um passo para o caminho que ela quer chegar lá. Então esse é o conceito de necessidade não atendida do mercado. Vamos para o 7º e penúltimo ponto. Barreira de entrada, cara. Eu já vi uma que você me falou, mas qual seria uma barreira de entrada para o Felipe não resolver te copiar e fazer uma empresa igual a sua? Olha, não sei. Porque o que acontece? Eu não fabrico o produto. Tá. Eu tenho uma parceria com o fornecedor, né? Ele é o fabricante, eu trabalho até no esquema de dropshipping. Tá? Esse é o. Então, realmente é uma pergunta que eu não sei responder. Ótimo. Como você não é fabricante, se você fosse fabricante, eu ia dizer o seguinte: a Anvisa pode ser uma barreira de entrada, porque demora para registrar na Anvisa. Sim. Tá? Então, isso pode ser uma barreira de entrada e o produto pode ser uma barreira de entrada. Como você não é o fabricante, e era exatamente o meu caso, eu sei que no começo é difícil, mas vale a pena se você vai desenvolver o produto. Você vende tudo de um fabricante só ou de vários? Por enquanto, eu só tenho esse fabricante. Tá, imagino que ele não tenha te dado exclusividade, né? Depende. Se eu quiser trabalhar com área física, venda física, porque a gente tem um produto específico para salão de cabeleireiro, para uso profissional. Tá. Eu não vendo para pessoa física, salvo se a pessoa comprovar uma formação de cabeleireiro. Então, essa venda diretamente a salões, se eu pegar uma região, ela me dá a exclusividade daquela região. Agora, pela internet, ela não tem como dar exclusividade, que é a pessoa física, né? Ok. Você tem interesse em ir para o físico, não? Olha, estou pensando, não eu ir diretamente para a rua, senão eu não vou fazer nenhuma coisa nem outra. Tá. Mas estou pensando em, de repente, encontrar uma ou outra pessoa que queira fazer uma parceria, né, e levar o produto para salão. A gente fez um teste recentemente com um salão aqui perto da minha casa, né, o cabeleireiro que foi lá, o rapaz gostou bastante do produto, né, mas teve uma barreira porque ele não quis ouvir as orientações do fabricante, porque o fabricante ela se dispõe, quando eu for levar no salão, a abrir um telefone, fazer uma pequena live com um cara para explicar a diferença dos produtos, justamente por ser um produto orgânico, e a forma de aplicar é diferente. Perfeito. Isso realmente você tem que. Eu sempre falo o seguinte: você tem que achar clientes que valorizem o seu diferencial. Se o teu diferencial é esse, a pessoa não aceitou, mas o que eu quero te dizer de barreira de entrada? Primeiro, se você for para o físico, assine um contrato de exclusividade, porque você vai estar desenvolvendo, e era o que eu fazia, tá? A grande barreira de entrada minha eram os contratos. E olha, é claro que assim eu comecei. Quando eu comecei, Marcelo, eu não tinha nem contato com as fábricas. Eu tinha uma empresa de São Paulo que tinha contrato com as fábricas, eu comprava deles para revender. Mas eu sabia que aquele modelo, eu estava muito fraco. O cara estava só esperando eu desenvolver o mercado do Rio de Janeiro para montar a empresa dele e já pegar os clientes. Então, mas era assim que dava para eu começar. Eu estava pequeno, não tinha capital. Então, eu fiz 2003, 2004, 2005, 2006, 4 anos nesse modelo, sabendo que era um modelo com barreira de entrada muito baixa. Dito e feito, entendeu? Depois, em 2008, o meu fornecedor foi para o Rio
Só que já entendendo que, depois do momento que a minha empresa deu uma crescida, consegui um capital, eu precisava criar barreira de entrada, senão eu podia morrer de um dia para o outro, eu fui direto às fábricas e aí já num tamanho que eu pude exigir contrato. Então, a dica que eu quero te dar, às vezes a gente parte de uma premissa, só que o mundo está mudando. O mundo ainda não está preparado tanto para o online, então ele está tendo que se adequar muito rápido. É possível, sim, te darem contrato de exclusividade no online. Sabe por quê? Nós temos uma loja aqui nos Estados Unidos, nós temos, né? Os Estados Unidos tem essa loja e ela fez um modelo que ficou muito famoso, que é a Best Buy. A Best Buy, as pessoas iam comprar eletrônico lá e ela quis ir para o online. Como é que você vai para o online e aí a loja que está aqui em Windermere vai competir com a loja que está lá a 40 minutos daqui? E aí eles conseguiram botar o seguinte: o comprador tem que estar dentro de uma área de zip code, que é o CEP. Dentro desse CEP aqui, qualquer venda que sair da fábrica tem que ir para ele. É claro que eu só quero que você fique com isso na cabeça. É difícil quando a gente está começando já pedir alguma coisa. Entendeu? Entendo. É até interessante que o fabricante hoje, eu não vou dizer que eu tenho uma exclusividade, mas eu tenho um tratamento diferente, porque eu sou o único distribuidor dele que vende online. Os outros todos são venda física. E eles vendem, e tem alguns clientes que compram dele diretamente. E ela me fez o seguinte, ela me faz no dropshipping o mesmo preço que ela faz para um distribuidor que vende um salão, uma compra grande. Como se eu tivesse uma loja física, comprasse 10 mil de mercadoria para vender 10 mil. Ela me faz o mesmo preço de custo dessa empresa e ainda posta para mim. Eu dropship, você sabe como é que é. Né? E eu uso o contrato meu, uso o contrato se eu quiser vender pelo Mercado Livre, eu mando a etiqueta para ela faz tudo. Eu só passo o pedido para ela e pago. Mano. Então, você já deu uma caminhada, com o tempo vai intensificando essa parte de contrato com ela, porque você vai crescer, é possível sim você pedir a ela, nem que seja pelo menos para uma área, entendeu? Você fala, olha, nesse CEP aqui eu queria, poxa, eu estou fazendo trabalhos de propaganda, qualquer coisa assim. Porque hoje, o teu dropshipping, você anuncia para que região? Olha, eu fiz algumas inserções aqui no Facebook, foram 2 anúncios que a gente fez, né? Eu centralizei isso praticamente região sudeste, né? Boa, você já tem... Foi onde eu entendi que seria São Paulo, Rio, Minas e alguma coisa para o sul, que são as regiões que eu acho que mais compram mesmo aqui no Brasil. Tá, eu sei que está muito cedo ainda, você falou que tem poucas vendas, mas também te aconselho porque a verba é limitada, você vai ter que anunciar. A fábrica deve ter lá a logística dela. Quando você também escolher regiões, é mais fácil você liderar uma região pequena do que vender pouco em região grande. E a gente vai entender isso por causa do 8º ponto. O 8º ponto, que é um ponto que não tinha até 3 anos atrás no modelo, e hoje eu não consigo olhar nenhuma empresa sem olhar isso, e você já entende porque você está nesse mercado, é o mercado digital. Então, já que você já está olhando com ferramentas digitais, como é que você está posicionado desse e-commerce no digital? Você tem uma página no Instagram? Como é que é? Tem um perfil no Instagram, tem uma página no Facebook, né? E eu estou vendo aqui umas possibilidades de fechar até com uma pessoa que ela tem um sistema de postagens que seriam automatizadas para redes sociais, né? Que aí eu tenho um custo fixo por mês, mas não gastaria com tráfego, né? E ela entrega, teoricamente, 200 publicações por semana, 200 por semana, né? Instagram, Facebook, alguma coisa aí vamos ver. Aí teria que fazer um canal de YouTube, que eu também não sei se eu vou fazer, acho que é importante, mas não sei como é que vai ser isso ainda. Você quer divulgar aqui? Pode falar, que eu dou até uma olhada na tua página do Instagram aqui. Olha, a página é Le Victorine. Não, minto, desculpa. Le Victorine é o fabricante. É Shop Faster. Shop Faster de rápido? Faster. Isso.
Qual que é a foto que aparece? Que apareceram algumas aqui. Deixa eu ver aqui, porque minha irmã... Rita, porque ela que cuida dessa parte. Mas aí, se eu fechar aqui, eu vou sair. Peraí. Não mexe no seu, não. Deixa não, que se eu mexer ali, eu vou sair. É porque, em vez de quando... Deixa... Tá, não tem problema, não. Dica, cara, assim, que é super tranquilo de falar, porque eu era exatamente... Estava na sua posição há 5 anos atrás. E o meu negócio era totalmente offline. Você, cara, eu já te dei os parabéns, você não conhecia, você botou a cara, primeira mentoria da semana, você está aqui, você está servindo de exemplo para muita gente, as pessoas estão comentando aqui, a sua dor é a dor de muita gente, entendeu? Então é mais fácil, às vezes, a gente aprender com os erros dos outros, então muita gente está olhando a tua situação, então assim, dica que eu te dou, cara, para gente que vem mais do mundo offline, hoje, pouco as pessoas vão pedir seu cartão de visita, mais as pessoas vão pedir seu Instagram. Então, assim, aqui, cara, é um exercício de mentoria, que bom, graças a Deus, entendeu? Mas, assim, é preciso que você tenha isso na ponta da língua, entendeu? Para que as pessoas possam rapidamente, às vezes eu vou te encontrar no elevador e vou falar, qual é o seu Instagram? Entendeu? E o elevador saiu, eu fui embora, você não me deu o Instagram, eu não olhei. Por que isso está cada vez mais importante? Lembra que a sua dor do gênio é ser mais conhecido. Hoje, como sempre, ir para a televisão é muito dinheiro, ir para os jornais é muito dinheiro. Então, assim, a gente usa a rede social da melhor forma possível para a gente ficar conhecido. E aí, eu não tive chance de olhar a sua rede social. Eu vou te fazer uma pergunta, não sei se você também está por dentro, se é a sua irmã que cuida. Na rede social do Shopfasta, já tem depoimento desses poucos clientes gravados? Não, a gente já pediu para gravar, porque foi bem recente, né? Sim. Mas aí ainda não gravou. Tem só que aí não foi o vídeo, não foi ainda, foi só foto do antes e depois, né, da aplicação do produto profissional, mas a gente está pedindo para as pessoas gravarem. Boa, então... Cara, isso é essencial, porque uma coisa é você no seu Instagram falando que o produto é bom, outra coisa é você mostrando a transformação e tendo depoimento. Experiência minha que tenho a mesma dor que você, entendeu? Hoje são 107 mentorados, eu tenho a minha meta de 1000 mentorados. Claro que no início é mais fácil, porque as pessoas que já me conheciam vieram para ser meu aluno do Estratégia Win. Hoje, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o que eu estou fazendo agora, botando a cara, fazendo live para mais gente conhecer, pessoas como você que nunca tinham ouvido, para eu conseguir que as pessoas conheçam o meu produto, que é o Estratégia Win, tá? Que é o curso que eu tenho. Então, o resultado é muito maior quando as pessoas entram no meu Instagram e veem a quantidade de depoimentos desses 100 alunos falando da transformação. E aí o cara fala, pô, mas... esse aqui não conecta muito comigo. Pô, mas essa aqui está vivendo exatamente o meu problema. Poxa, olha o que transformou na vida dela. Então, eu sei que no início é mais difícil porque a gente tem menos. Mas, cara, tudo que é grande começou pequeno. Então, começa a dar importância a esse depoimento. Outra dica sobre depoimento. Quando a gente deixa o depoimento muito aberto, mais uma vez, estou te falando por experiência própria, normalmente as pessoas vão falar o seguinte... Cara, o Marcelo é um cara muito bacana, Marcelo é um cara sensacional, pô, por isso eu usei o produto dele e tal. É um ser humano, mas, assim, é bacana, mas eu que não te conheço, eu falo, pô, mas eu não estou comprando o Marcelo, eu estou comprando o produto. E é impressionante, porque as pessoas ficam gratas conosco, entendeu? E aí fazem um relato da gente. E foi normal, os primeiros depoimentos que eu fiz, poxa, o Felipe é um cara humano, o Felipe me deu atenção, o Felipe nem me conhecia, fez uma live comigo, o Felipe... Cara, isso é muito legal, entendeu? Mas, no fundo, o que o Marcelo está querendo olhar é o seguinte, tá bom, quais foram as empresas que estavam na fase que a minha estava, que o Felipe botou o Estratégia Win, que foram transformadas. Então... no início, ver como é que chega o depoimento, mas cuidado para não cometer o mesmo erro que eu cometi. No momento, eu enchei a minha rede social de depoimentos. Cara, o Felipe é bacana, o Felipe dá atenção, o Felipe me responde, o Felipe responde todos os directs que eu tenho.
Ok, cara, isso é bom. Mas a dor do Marcelo é como ficar mais conhecido. Então, a partir do momento, a minha equipe começou a fazer como a gente está fazendo aqui, entendeu? Entrevistas sobre o que aconteceu. Poxa, Marcelo, me diz como é que foi a mentoria. Pô, foi assim, assim, assim. Pô, depois que você foi na mentoria, você aplicou alguma coisa? Apliquei isso, isso, isso. O que aconteceu na sua empresa? Opa, aconteceu isso, isso, isso. Aí essa parte do depoimento do Marcelo, eu peço autorização dele, óbvio, peço autorização dos seus clientes, eu recorto e coloco ali. E aí tantas pessoas que estão vivendo o problema do Marcelo, quando acessam aquilo, uma coisa é o Felipe numa live e falar, cara, o meu modelo ajuda, o meu modelo já tirou mais de 100 empresas dessa situação e levou elas para uma outra situação. Isso é bacana, entendeu? Até porque na internet eu falo o seguinte, a mentira ficou com a perna mais curta ainda na internet, né? Porque se eu falar isso, a pessoa entra no comentário e fala, não foi isso não. Entendeu? Então, a gente está exposto, mas ainda assim é muito mais forte a gente poder usar essa ferramenta, mais ainda nessa fase que você está, e que eu ainda me considero também, visto que eu tenho a meta de ter 1.000 alunos no Estratégia Win, e que a gente sabe que o dia que chegar nós vamos subir, entendeu? Sim. Então, é muito importante para a gente, nesse momento, colher os depoimentos. E tenha certeza que as pessoas que forem impactadas pelo seu produto, elas vão dar, mas não é que veio o depoimento errado, você também não a conduziu para onde queria chegar. Agora, é muito importante, Marcelo, que qualquer depoimento ele seja verdadeiro. Quando você falou assim, mas o uso foi da minha irmã, não tem problema ser da sua irmã se a transformação for verdadeira. Se não ocorrer a transformação, hoje em dia as pessoas pegam muito rápido, entendeu? Então, entenda o seguinte, as pessoas que são transformadas pelo seu produto ou pelo seu serviço, elas vão, de bom grado, te dar esse feedback, porque realmente você ajudou. Eu tenho vários casos de mentorados que, poxa, duplicaram, triplicaram o faturamento em 2 meses depois de botar o Estratégia Win, que saíram do prejuízo e foram para o lucro, que aprenderam não só aumentar a venda, mas ter lucro, porque o meu modelo eu foco muito no jeito Harvard de ser lucrativo. Por que nós estamos falando desses 8 pilares? Porque agora a gente chega no final do modelo. A partir do momento que você analisar esses 8 pilares, Marcelo, é importante você escrever a identidade da sua empresa. Por que eu digo isso? Eu aprendi na prática. Empresas até conseguem aumentar vendas, mas poucas conseguem ser lucrativas, porque não tem foco e não entenderam a vantagem competitiva delas. Então, já que você está estruturando um modelo de negócio do início, a identidade ela vai te ajudar muito a criar um modelo que ele se sustente. Porque não adianta nada você ficar super conhecido, vender pra caramba e quebrar, né? Não é isso que você quer. Então, comece a olhar o seu modelo de lucratividade, porque às vezes assim, é mais fácil, é melhor você vender pouco sobrando dinheiro do que vender muito se endividando. Com certeza. Entendeu? Então, minha dica para você... Peraí, o vídeo aqui pausou. Você está me escutando no Instagram? Agora voltou. Voltou normal? Então, assim... Tá, é muito importante, cara, que você entenda a sua identidade, que é o que eu falo para todo mundo que está nos assistindo. Escreva uma identidade. O que é identidade, Felipe? É como você quer ser reconhecido. Quero ser reconhecido pela empresa... E está muito ligado à sua vantagem competitiva, tá? As pessoas, às vezes, têm medo de escrever a identidade, porque falam o seguinte, pô, Felipe, quando eu escrevo a minha identidade, muitas pessoas vão ver que eu não sou para elas. Sim, e que bom que elas vão ver. Um grande erro do empreendedor, principalmente do empreendedor que está começando, é querer agradar todo mundo. E aí você fica se distorcendo, fica brigando com o cliente, entra em guerra de preço, quando, na verdade, e isso eu posso falar mais uma vez na prática, a gente vendia material para cirurgia ortopédica, de coluna. Durante 10 anos, a gente quis vender para todos os médicos. Até o momento que a gente entendeu que a gente era especialista em trazer inovações para uma fatia de médico que absorve isso, que era uma fatia de 5%, que é o cara que é o cirurgião de ponta, mas é o cirurgião de ponta novo, porque ele ainda tem disposição de aprender coisas novas. Então, assim, a gente foi tirando... Imagina que no Brasil são de 100% dos cirurgiões, só 20 são os caras de ponta.
Só que os de ponta, normalmente, são caras que têm 30, 40 anos de cirurgia, que já não estão muito afim de fazer a novidade. Então, eu tive que achar os de ponta mais novos que queriam novidades e estavam dispostos a treinar e mudar a técnica deles. Então, provavelmente, ao fazer aquela escolha na minha vantagem competitiva, na minha identidade, eu saí de 100% para 5%. Só que naquele 5%, eu era o número 1. Então, assim, quando eu criei a identidade da minha empresa, a minha empresa começou a vender muito mais e com mais lucro. Pô, Felipe, vender mais eu entendo. Por que com mais lucro? Porque quando você entrega o que o cliente realmente valoriza, preço já não é mais um problema. Entendeu? O que eu estava trazendo? Eu estava trazendo para aquele cara jovem de ponta o produto que o Barack Obama, que o presidente dos Estados Unidos na época iria utilizar. Então, assim, aquele cara me dava mais retorno financeiro, porque eu estava ajudando a ele a resolver mais a dor dele. Então, essa escolha que eu fiz na minha identidade foi dura lá em 2012, porque a identidade ela está em todas as apresentações, está na televisão, na entrada da empresa. Quando o cara lia aquilo e ele era um cirurgião, que ele era um cirurgião de volume, ele já falava, cara, nessa empresa não é para mim. Ela não tem emergência. Eu não falava na minha identidade que eu trabalhava 24/7, que eu tinha emergência, que eu tinha uma quantidade grande de produto. Então, 80% já ia embora, na porta da minha empresa. Os 20% diferenciado, 15, né? 3/4 deles já olhava e falava, putz, cara, eu já tenho a minha técnica que eu uso há 20 anos, eu não vou mudar agora. E embora também. Aquilo que parecia, e que me doeu muito para fazer aquela escolha no início, que parecia assim, eu estou mandando 95% dos clientes embora, antigamente parecia que eu tinha 100% dos clientes, mas eles me davam uma cirurgia deles a cada 100 que eles tinham. Quando eu entendi e comecei a falar para aqueles 5%, acabou, aqueles 5% só operavam comigo. Todo o volume desse cara era comigo, porque ele entendia que aquela empresa se comunicava com ele. Tinha uma identidade que comunicava com ele. São caras que queriam ser conhecidos mundialmente, que queriam se tornar as novas referências da próxima geração, que queriam trazer cirurgias que estavam mudando a cirurgia no mundo. E aí você está entendendo que, assim, por que eu estou insistindo nisso? Porque é muito duro para o empreendedor tomar essa escolha, porque, principalmente no início, a gente precisa de venda. Então, quando a gente subnicha, parece que você está indo contra o que você mais precisa. Mas não é, tá, Marcelo? Entendi. É exatamente o contrário. Você se torna a melhor solução para aquela parcela que você está se comunicando. E aí, a partir do momento que você tiver a identidade, o que eu aconselho a toda empresa? O empreendedor, você só está aqui, as pessoas estão assistindo, as pessoas que vão assistir só estão aqui porque são executoras. Então, muita gente fala para mim, pô, e quando você pega uma mentoria de uma pessoa que não é executora? Falei, cara, a pessoa que não é executora não está na hora do almoço, 1 hora discutindo do negócio dela. Ela tá deitada. Então, esse não é o meu problema. Entendeu? Só vem procurar, só vem assistir os executores. O meu conteúdo é diferente. Eu não conto piada. Entendeu? Só vem assistir quem está afim de implantar no negócio dele. Entendeu? Então, assim, para mim, a minha métrica não é volume. Entendeu? De nada me interessa 1000 pessoas aqui que estão esperando piada. Vão sair daqui falando, cara, o cara é chato pra caramba, o cara não é divertido. Vai estar aqui quem está querendo melhorar o negócio dele ou montar um negócio. Então, assim, só vem executor. Qual o problema do executor? Geralmente o executor, ele é aquele cara que tem 20 ideias para colocar em prática. O problema é que nós não conseguimos colocar em prática 20 ideias. Então, o que eu falo para a gente fechar o modelo é o seguinte: faz a sua lista de tarefas que você tem a fazer nesse seu desafio do negócio. Felipe, deu 32 tarefas. Tá bom, numera essas tarefas em ordem de importância. E aí você pega as 3 primeiras e bota elas como prioridade. 70% do seu tempo você vai trabalhar nessas 3 primeiras. Pô, Felipe, mas você está falando para esquecer as outras 29? Pelo contrário. Prioridade é aquilo que você tem que fazer o quanto antes. Você fez a número 1, você já sobe a número 4. Você fez a 2 e 3, você sobe a 5 e a 6. E você vai ver que isso funciona muito. Sabe por quê, Marcelo?
Aconteceu na minha empresa. A gente chegou num momento com 10 anos que a gente estava querendo abraçar o mundo e fazer tudo. A gente não estava fazendo nada direito. Entendeu? A gente parecia o pato que nada, que anda, que voa, mas faz tudo mal. A partir do momento que a gente traçou as nossas prioridades, cara, aquilo a gente executou muito mais rápido. As coisas mais importantes, porque todo mundo sabia. Ah, Felipe, mas todo mundo só eu e minha irmã. Ainda assim, toda empresa grande começa pequena, mas a coisa tem que estar escrita. Que você e a sua irmã saibam qual é a prioridade naquele momento. E aí você vai me dizer, poxa, Felipe, eu entendi a prioridade, me diz o que eu vou fazer, né? Mas sabe o que a prioridade te diz mais ainda? O que você não vai fazer. Porque se não está na sua prioridade, você vai aprender a dizer não, que é o maior desafio do empreendedor, principalmente quando ele está começando. É você aprender que não dá para você atirar para todos os lados. O seu dia tem 24 horas que nem o de todo mundo. Então, quando você senta, e você não precisa ficar escravo da sua prioridade, a minha dica tem gente que gosta de rever a cada mês, tem gente que gosta de rever a cada 3 meses. A minha dica pelo menos a cada 2 meses, reveja a sua identidade, passa por esses 8 pontos do Estratégia Win, faz de novo a análise, porque a vantagem de você ser pequeno é que você pode mudar radicalmente. Você pode hoje focar num cliente e daqui a 2 meses mudar totalmente o cliente. Não tem problema nisso, você não tem que ficar agarrado numa sentença de morte. Então, a minha dica, você pode fazer mensalmente, mas pelo menos a cada 2 meses, revisita esses 8 tópicos do Estratégia Win, tá? Revisita se a sua identidade ainda faz sentido, ela pode mudar. É claro que, se você acertar nela, deixa ela e vê as prioridades. Prioridade, você não precisa esperar 2 meses, não. Resolveu uma em uma semana, já coloca outra. Então, assim, Marcelo, esse é o modelo, tá? É o modelo que eu aprendi em Harvard, que eu apliquei na prática em 2012 na minha empresa, que nos levou em 2016. Como você não me conhece, você não deve saber a história, eu montei a minha empresa em 2003, pequenininho, sem capital também. Toquei a empresa durante 14 anos, crescemos bastante, chegamos a ter 9 filiais no país. Em 2009, passamos por uma crise, quase quebramos, e aí eu passei a trabalhar que nem um louco, sábado, domingo, feriado, perdi os cabelos, tudo, e contratei um mentor, e aí em 2012 eu tive a chance de vir para Harvard e aprender esse modelo que mudou a cara da minha empresa. Qual é o meu propósito hoje? Eu peguei esse modelo, que eu sei que, poxa, é muito difícil 99,999% das pessoas poderem vir para esse curso, é um curso hoje que custa mais de R$700 mil, e criei um modelo hoje que eu boto disponível para as pessoas, para os pequenos empreendedores no Brasil, que é o modelo que a cada 2 anos, a cada 2 meses eu lanço do meu curso do Estratégia Win. Então, assim, o que é esse modelo? São esses 8 pilares com o objetivo da empresa ter a identidade e ter as prioridades e fazer com que o executor tenha uma estratégia definida, que é o que eu chamo do jeito Harvard de ser lucrativo. Qual o balanço, Felipe, entre estratégia e execução? Na minha opinião, 70% do teu sucesso está na sua execução. Poxa, então por que eu vou me preocupar com a estratégia? Porque a estratégia é a direção. Então, se nós precisarmos sair do ponto A para o ponto B e você contratar o Usain Bolt, a chance de você ganhar é muito grande porque ele é o cara mais veloz. Agora, se na largada ele correr para o lado contrário, eu ganho dele. Então, assim, essa é a estratégia. A estratégia é o direcionamento e eu sei que a maior parte dos empreendedores, como eu passei 10 anos sem ter uma estratégia definida, a empresa até andou. Só que quando eu defini a estratégia da minha empresa, o meu foco alinhou em 2012. 2016 nós vendemos a minha empresa para um grupo médico listado em bolsa aqui nos Estados Unidos. Então, assim, foi uma venda muito grande, que me deu a liberdade financeira, tudo, mas eu tenho certeza que a gente não teria chegado nela se a gente não tivesse aplicado esse método, que não tem nada demais. Esses 8 tópicos, a gente chega em Harvard querendo a fórmula mágica e a primeira coisa que nos é ensinado é que o sucesso está no simples bem executado. E até hoje, mais de 100 mentorados no meu curso, ninguém disse para mim, pô, Felipe, eu já tinha parado um dia para escrever sobre esses 8 tópicos e definir a identidade e a prioridade da empresa. Então, assim, meu conselho para você, cara, aplica isso,
Tá? Dá uma estudada nisso aí, que você vai ver que as coisas vão começar a convergir. Mas, cara, a gente ainda tem um tempo aqui. Me passa suas dúvidas. O que você ficou de dúvida dessa metodologia? Bom, na verdade, deu para captar bem a ideia da sua metodologia, alguma coisa não ponto a ponto, né, não organizada dessa forma, mas alguma coisa a gente acaba tendo acesso, né? É uma coisa que às vezes é ruim, que não tem nada a ver com essa estratégia, mas infelizmente no mercado tem muita gente que divulga a coisa com uma facilidade absurda, né? Do tipo, vamos chegar faturar os 7 dígitos, 6 dígitos, faturar 100 mil, cara, é mole, desde que você gaste 70. Pronto, essa é a minha briga. Essa é a minha briga. E eu conheço um montão de gente sem dígitos, sem dinheiro no bolso, né? Exatamente. Eu vi um rapaz, eu esqueci agora o nome dele, que tem um tempo que eu acompanhava, que ele vende um curso de marketing digital, e o que me chamou a atenção, ele, se eu não me engano, o foco dele é copyright, tá? Mas ele falou isso, não adianta quando você fatura. Ninguém te disse que para faturar 100 você vai gastar 70, né? Então, é uma coisa que me pegou de surpresa. Eu comprei um curso de e-commerce uma vez e já tinha 30 dias com o curso, eu consegui cancelar. O cara me devolveu o dinheiro porque ele não entregou o conceito que ele disse que ia entregar. Né? E eu achei que eu ia deslanchar no curso, era um curso de e-commerce de dropshipping nacional, por um pessoal, que eu não vou falar o nome aqui, não tem nada a ver, claro. que tinha um conceito bom no e-commerce internacional, né? E, enfim. Marcelo, o que você está falando, cara, é um relato muito importante. Essa é a minha briga. Eu não quero também comprar briga com quem te ensina a faturar mais, com quem ensina a vender mais, com quem ensina a fazer 6 e 7. Pelo contrário, eu só gostaria que as pessoas se preocupassem em ensinar a forma lucrativa. Porque eu quase quebrei em 2009, sabe por quê, cara? Porque eu estava vivendo de ego. Eu quis abrir 9 filiais no Brasil e dizer que eu faturava tantos milhões. Só que para cada filial que eu abria, você imagina o seguinte, eu estava super bem, Marcelo, estava botando 3 milhões no bolso, aí eu ia e abria mais 2 filiais, cada uma delas precisava de 2 milhões e meio. Que negócio bom, né? Que você põe 3 milhões e gasta 5. Mas para o ego, ele era bonito, né? Eu tenho filial em São Luís do Maranhão, em Fortaleza, e aí quando eu cheguei em Harvard, que eu aprendi esse modelo, o cara deu essa pancada assim, falou, cara, o que você fatura não me importa, eu quero saber se alguém te ensinou o conceito básico de faturar correto, entendeu? De faturar de forma lucrativa. Então, esses pilares que eu aprendi lá e trouxe, porque a gente pode rapidamente passar neles. Cara, quando você foca no cliente que não é o seu cliente certo, você perde dinheiro com ele, entendeu? Porque você está prometendo, o cara que te vendeu, ele te entregou o que não era o que você esperava. Então, no fim das contas, ele teve que te devolver o dinheiro. Então, assim, é mais fácil você dizer, eu te entrego isso e perder muitos outros, entendeu? Do que entregar uma coisa para um cliente que não valoriza. Então, você saber o seu cliente certo já te faz lucrar mais. Fazer parceria com os concorrentes te faz lucrar mais. Você saber a sua vantagem competitiva faz com que o valor que você entrega seja maior do que o preço. E aí a pessoa sai satisfeita, entendeu? Ah, poxa, vale a pena comprar essa caneta? Depende. Por R$1 você compra, por R$1.000 você não compra, porque ela não agrega valor para R$1.000. Tem outras que agregam, eu não vou entrar no mérito. Mesma coisa, a escala é um risco. Você aprender a escalar correto, você ganha dinheiro. Você faz economia de escala. Mas você vender por vender, você pode quebrar. Eu vi muita empresa quebrar porque vendeu muito. Pô, te dou aqui a fórmula mágica, amanhã você vendeu 10 mil produtos seus. Caramba, mas você não estava preparado para vender 10 mil, você não tem nem dinheiro para pagar o imposto mês que vem. Então, assim, isso as pessoas não falam, isso as pessoas criam a ilusão de que, se você vender 10 mil produtos amanhã, a sua empresa bombou. Será? Não sei qual é o prazo que você vai receber do seu cliente, não sei quanto você tem que pagar para o seu fornecedor. Imagina que você paga o fornecedor em 30 dias e o cliente você recebe 90. Caramba, você quebrou, entendeu? Então, a mesma coisa a receita recorrente. A receita recorrente é para te dar tranquilidade de fazer negócios mais lucrativos.
a necessidade não atendida do mercado, para você aumentar o seu valor e conseguir ser mais lucrativo. Barreira de entrada, a mesma coisa, para que você não fique na guerra dos ratos, que é a guerra de preço. Pô, tem 30 pessoas vendendo o que eu vendo. E o mercado digital é uma forma de você escalar, que a gente chama, eu dei uma aula semana passada, que é o CAC zero ou próximo de zero, que é o seu custo de aquisição de cliente ser mais barato do que se você tivesse que ir para a televisão. Então, a minha briga, Marcelo, a gente não combinou isso, mas você acabou me dando aqui um argumento muito forte. A minha briga com estratégia Win, e por que eu chamo de jeito Harvard de ser lucrativo? Harvard porque eu aprendi lá, mas eu quero frisar o lucro, porque as pessoas não pararam para te ensinar o fundamento. E aí cai um montão de gente em cursos de técnicas de venda, de aumentar faturamento, de fazer 6 em 7, e que eu não sou contra, eu sou fã. Eu sou fã, contanto que seja 6 em 7 lucrativo. Claro. Porque você foi até bonzinho quando você falou que precisava gastar 70 mil. Eu vejo gente gastando 130 para fazer 100 mil. Pô, aí é loucura. Só para dizer que fez o 6 em 7, né? Sim, sim. Então, assim, receber a plaquinha ou a pulseira ou alguma coisa. Cara, mais alguma dúvida ou não? Não, por enquanto não. Te agradeço aí, cara. Top mesmo. Eu é que agradeço, conta comigo, cara. No YouTube tem aulas lá gratuitas, tem podcast no Spotify, tem conteúdos aqui no Instagram. A gente continua essa semana, então terça, quarta, quinta e sexta, nesse mesmo horário, eu vou estar mentorando outras pessoas também que chegaram como você. Às 8 horas e 8 minutos da noite, horário do Brasil, eu tenho lives de conteúdo. Hoje à noite a gente vai falar sobre os 5 sabotadores que te impedem de ter lucro. Então tá aqui também no Instagram. No link da minha bio, cara, você pode se inscrever na Jornada da Lucratividade. Vão ser 3 aulas que eu vou entregar semana que vem, dia 2, 4 e 6, gratuito também. Então fica o convite, cara. Estou à sua disposição. Tá bom? Muito obrigado, meu irmão. Eu é que agradeço aí. Valeu. Obrigadão, cara. Um abraço, fica com Deus. Abraço. Gente, super obrigado aí. Vocês viram um caso real de mentoria. Não conhecia o Marcelo. Você vê que a dor dele é a dor de muitos de nós. E olha, fica o convite para hoje mais tarde, às 8 horas e 8 minutos, na live com os 5 sabotadores que te impedem a ter lucro. Te vejo lá, pessoal.